Cifé Esportes, o seu canal de lutas. Inscreva-se para não perder nenhum vídeo diário. Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Muito bem-vindos para mais um vídeo. Estamos aqui neste nosso cenário um pouco diferente. Criamos essa maneira aqui de interagir com o público, porque eu sei que vocês gostam de bastante conteúdo enquanto a gente conversa sobre algum assunto. Dito isso, estamos de volta todos os dias. Espero que você goste aqui desse formato. Deixe o seu like, hype o vídeo, é uma forma que a gente sabe que você está gostando dessa nossa nova etapa. E estamos todos os dias aqui de volta. Começando por uma situação um pouco curiosa que a gente teve entre os irmãos Walker, né, o Johnny Walker e o Walter, que nenhum dos dois se chama Walker, e o Walter acabou trazendo esse apelido de Walker pelo fato da popularidade do Johnny nas suas lutas do UFC e principalmente ele ter se tornado um cara caricata. Então a gente está vendo aqui nas imagens que o Johnny é um cara que ele pode ter perdido lutas, mas ele também, quando ganhou de uma forma contundente, avassaladora e até às vezes engraçada. E a gente teve o Walter, que estava na sombra do Johnny durante muito tempo, mas eu acredito que desde o dia em que a maneira com a qual o Johnny perdeu e o Walter entrou, o Walter entrou no UFC, ele quis consciente ou inconscientemente retirar o posto do irmão famoso, ou pelo menos sugar aquele pedaço de hype do irmão dele, que estava na baixa popularidade pelo fato das suas derrotas, e o Walter veio crescendo também aí com a sua famosa chave de pé. Então chegou um momento no qual, dentro do cenário brasileiro, com a ajuda da internet e também com os próprios méritos do Walter por ter uma sequência de vitórias dentro do UFC, e também ser caricata, ser uma personalidade diferente e que se destaca perante os medianos, né, os medíocres, estou falando no sentido da personalidade mesmo e não do nível de luta, o UFC hoje está cada vez mais sendo uma casa de festa, além de uma casa de competição para o MMA. Dito tudo isso, a gente entra nesse lance do Zion Clark aí dentro do Karate Combat, que é um cara que ele tem aí a sua deficiência física e ele também, por sua vez, aproveita as oportunidades que ele tem, porque ele vive das redes sociais, vive do esporte que ele pratica, que não é especificamente uma luta competitiva, mas sim ele faz parte aí de uma cadeia de esporte no qual, às vezes, as pessoas torcem o nariz, porque tratam isso como uma palhaçada, ou como um freak show, ou como uma mentira, uma luta de mentira, mas, ao mesmo tempo, muita gente tem curiosidade de ver ele lutar, teoricamente, né, exercer ali a sua função, mas não levando numa seriedade esportiva. Independente se você acha sério ou não, o Zion Clark, ele atrai um público que não é o mesmo público do Walter e tampouco do Johnny Walker, que a gente gosta mais de assistir o MMA de alto nível, profissional, e que os lutadores têm um ranking para crescer e tudo. Então, nesse meio tempo que o Walter ele viu a oportunidade de lutar no Karate Combat, ele escolheu ou aceitou um adversário que, primeiro, não é adversário, segundo, não traria, teoricamente, nenhum perigo caso a luta fosse considerada séria. Eu sei que vocês não consideraram isso sério. E ele viu todos os prós e nenhum contra. Ou seja, ele não ia se prejudicar em nada e tudo o que ele fizesse de trash talk contra o próprio Johnny, até atacando a própria família do Johnny, não iria repercutir negativamente em nenhum âmbito, e sim positivamente para o hype entre irmãos fazerem pelo menos uma luta de submission dentro do Karate Combat. Não sei se isso foi muito bem visto pela maioria. Na minha visão, eu achei assim curioso, achei até legal. Não me importaria nem um pouco de assistir uma luta dessas. Inclusive, eu ficaria bastante empolgado de ver o Johnny Walker lutar contra o Walter. No submission, beleza, acho que o Walter ganha. Mas no MMA, Caio, eu gostaria de ver os dois irmãos lutarem, Caio. Eu gostaria, com certeza absoluta. Já vi lutas horríveis e parei pra ver. Além de trabalhar com isso, a gente parou pra ver porque a gente gosta de MMA. Como é que eu não gostaria de ver Johnny Walker contra Walter Walker? Óbvio que eu gostaria de ver, é lógico. Faz um peso casado, talvez não prejudica nenhum nem outro na categoria, na escalada de cada um que quer pegar o cinturão. Faz uma super luta entre os dois. Que maravilha, eu acharia legal. Bota dinheiro no bolso dos dois. Eles se quebram, já devem ter se quebrado várias e várias vezes durante a sua infância, adolescência. São irmãos,
E acho que você que é público aqui da CFX também tem ali um pouco desse hardcore de ver luta. Agora, eu não quero ver porque são dois irmãos, eles se gostam, são família, não deveriam lutar? Bom, ok, respeito você, talvez por algum motivo ou outro você possa ser conservador demais dentro desse ambiente hostil que é o meio do esporte de combate, mas eu não sou. Então, a única coisa que eu visualizei que não deu certo pro Walter foi criar uma animosidade maior ainda com o Johnny, e digo maior ainda porque o Johnny Walker já falou em alguns podcasts sério que ele não gosta da maneira com a qual o Walter se comporta, muito principalmente com a mulher, às vezes com alguns familiares. Entre os dois, dentro de uma sala, fazendo uma resenha, as coisas são muito mais fluidas e não existe um atrito ali com alguma brincadeira, uma zoeira ou outra. Assim como tem grupos de pessoas que não conseguem zoar, não fazer nenhum apelido com a aparência ou nem nada. Hoje em dia tá tudo muito cuidado, mas eu tenho certeza que o Johnny e o Walter, nesse quesito, eles são muito mais abertos e com certeza devem ter uma resenha monstra em questão de não ficar preocupado um com o outro, sabe? Sobre o Zion Clark, para mim ele foi apenas usado pelo Walter Walker, já falei isso, então ele tava lá, fez a dele, tudo bem, felicidade para ele, mas eu acho que a briga do Walter já era premeditada para fazer isso com o Johnny Walker, porque ele sabia que o Johnny não ia ir, ele fez o convite já propositalmente pro Johnny não ir, para ele lá finalizar o cara que vocês sabem que ele ia fazer, e o mais importante pro Walter não era a brincadeira que aconteceu ali dentro daquela arena, e sim era pós-luta, o que mais interessou para ele. Inclusive ele alfinetou bastante aí em situações e pontos delicados do Johnny Walker que não gostou. E não gostou genuinamente, não acho que ele tá dentro desse jogo aí que a galera acha que é combinado entre os dois irmãos. Eu não concordo com isso. Então assim, o Walter ou ele vai passar cada vez mais do limite a ponto de dar uma merda, né, tem que se falar assim, com o Johnny, espero que não, ou ele vai conseguir o que ele tá buscando, que é uma luta com o Johnny, ou em outro evento paralelo que o UFC deixe eles fazerem, uma luta de submission, sei lá, uma luta de boxe, mas eu acho que nenhuma luta de trocação o Walter aceitaria, e eu acho que o Johnny não aceitaria uma luta uma luta agarrada. Eu acredito que não. Se eu fosse chutar, eu acharia que o Johnny iria para a luta agarrada e perderia, mas eu acho que o Walter não teria os culhões de lutar em pé apenas com o Johnny Walker. Então sobraria, na minha visão, apenas uma luta de MMA que os dois teriam chance de tentar vencer um ao outro. Caberia ao Dana White e caberia a essa continuação de aquecer cada vez mais até pegar fogo essa animosidade entre os dois, que vem muito mais por parte do Walter Walker, tá querendo chamar a atenção de qualquer jeito, tá conseguindo. É engraçado? É, mas ao mesmo tempo, dependendo da maneira com a qual tu tenta cavar uma luta, principalmente com o teu irmão, eu não acharia legal falar da minha mulher, não acharia legal falar de várias coisas, gostaria que falasse de mim, beleza, mas não de outras coisas. Já foi dito, ele tá repetindo o erro, então ou vai dar uma merda num futuro próximo, ou a gente vai ver que isso vai cessar a partir desse momento aí que o Walter, na minha visão, passou do ponto e se promoveu, mas de uma maneira que talvez não foi tão certa, como eu falei antes nessa minha analogia. Ele tentou fazer tão perfeito que era dar um tiro no meio dos dedos do pé e não acertar. Mas ele acabou acertando aí o próprio pé, eu acho que ele não vai fazer de novo. E até ficou engraçado isso que eu falei, porque o Walter Walker acertou o próprio pé, finalizou o próprio pé. Então a gente fica aí com um pouco dos próximos capítulos. Vamos ver até onde a gente vai chegar com isso. Beleza? Deixa o seu like, tamo junto, grande abraço. Se você gostou desse formato, comente, hype o vídeo e dentro de algumas horas estaremos de volta aqui no canal. Fui!